Chegamos ao terceiro filme de Knives Out, né, que começou lá em 2019, Entre Facas e Segredos, que é um dos suspense, talvez a franquia de suspense que se mantém mais sólida nos dias atuais. Suspense que é um gênero que a gente vê só aqui e ali, antes era muito mais popular. E eu vou te falar, é uma franquia que eu acho divertida, que é agradável de ver os filmes. Os 3 filmes, não tem nenhum que eu olhe e falo assim, ah, esse filme é ruim. E eu te digo além, tá? Esse terceiro filme aqui, arrisco dizer que é o meu preferido. É o que eu gostei um pouquinho mais, seja pelos personagens, seja pelo próprio mistério ali, como ele é construído e concebido. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? This is not the true church. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Knives Out 3, ou Vivo ou Morto, um mistério Knives Out, como veio aqui pro Brasil. Lembrando, né, a gente teve lá em 2019 Entre Facas e Segredos, que é um filme que eu gosto, acho divertido, etc. Glass Onion em 2022 e agora o Rian Johnson, o diretor e roteirista, né, criador aí dessa franquia, retorna com o Vivo ou Morto, vamos dizer assim. Eu vou já confessar, tá? Eu disse na introdução, eu acho todos esses filmes divertidos e tal. O que eu menos acho interessante é o segundo, apesar de não achar um filme ruim, longe disso. Mas eu não amo de paixão esses filmes e eu vou discorrer sobre isso nessa análise do terceiro filme aqui, porque eu acho que tem uma característica desses filmes que me tiram ali um pouco, mas que definitivamente não deixam de ser filmes interessantes. Nesse terceiro filme, Daniel Craig, aí o protagonista, volta como detetive Benoit Blanc para desvendar um mistério ali de mais uma morte, mais um assassinato. Porém, antes dessa investigação e tal, o primeiro ato desse filme aqui do Vivo ou Morto é para estabelecer os novos personagens, aquele universo, uma comunidade. Você tem um conflito entre 2 padres, né? Um feito pelo Josh Brolin, que é um padre rígido, um padre ali até perverso com as pessoas, autoritário, e que é odiado. As pessoas estão abandonando a paróquia dele ali, ficando só aquelas pessoas extremamente fiéis e que já passaram por uma espécie ali de lavagem cerebral por esse padre. Temos o mais jovem, o padre que chega ali, o Judd, né, que vai ser ali um assistente do padre autoritário lá, o Jefferson Weeks. E o Judd, ele é um cara que ele tem os seus próprios problemas, tem os fantasmas do passado, é um ex-boxeador que tá ali, ó, com um pezinho para ser expulso da igreja. Então ele tá ali para provar que não, ele é um cara devoto, ele é um cara de fé e ele quer transformar ali aquele lugar que ele vê que tá meio abandonado, debandado e sucateado por aquele padre lá que ele discorda completamente da visão do padre autoritário. Nesse meio do caminho, sim, como sempre, vai acontecer um assassinato e aí surge o nosso querido detetive Benoit Blanc e temos o nosso mistério, inclusive um assassinato, como ele acontece, óbvio, eu não vou falar nessa parte, mas que parece impossível. Como que mataram essa pessoa? Como isso aconteceu? Né? É uma das coisas intrigantes desse filme, né? Como diz ali o próprio título, Vivo ou Morto, né? Então a gente fica fritando a cabeça pelo próprio modus operandi de como aquela morte teria acontecido. E obviamente você tem os suspeitos, você tem o pessoal lá que são os fiéis do padre, o próprio padre, o Judge, que é o novo, que é um protagonista ali pau a pau com o próprio detetive Benoit Blanc, tá? O Judge, os dois ali, eles acabam dividindo esse protagonismo de uma forma que eu considero interessante, porque o Judd, feito pelo Josh O'Connor, é um personagem interessantíssimo, carismático, o ator tá ali inspirado em entregar esse personagem cheio de identidade, cheio de complexidades. O próprio Benoit Blanc desse filme aqui, né, feito pelo Daniel Craig,
mesmo que não aprofundado, mas ele traz outras camadas do personagem que a gente ainda não tinha visto nos filmes anteriores, né? É um filme que ele fala de algumas coisas, entre elas a própria fé, a própria religião, devoção, controle, né? Lavagem cerebral, legado, fantasmas do passado, né? Então tudo isso é pincelado para construir esse universo que, em sua grande maioria, é rico e interessante. You're the only one at that church who hated his guts. Eu gosto bastante da direção do Rian Johnson, tá? Ele é um cara que ele entende a história que ele tá contando, até porque é uma história concebida por ele traz um estilo pra isso, desde a forma que ele vai usar ali os zooms, né, como característica pra aproximar um personagem, pra criar uma certa tensão. Tem momentos ali realmente bonitos visualmente em que ele usa a luz e sombra, né, às vezes com o discurso de um personagem. Quando é algo mais sombrio, ele vai escurecer bastante ali. Quando é algo mais ali esperançoso, ele vai brilhar, mas não de uma maneira gratuita, não de uma maneira barata, é de uma maneira bonita, singela e que agrega pra identidade do filme. O elenco, cara, é muito bom. Daniel Craig, Josh O'Connor. E aí vai embora, tá? Mila Kunis, o Andrew Scott, que é o padre gato lá de Fleabag, que aqui ele não é padre e aqui é um personagem muito escanteado. Jeremy Renner, Glenn Close, o modus operandi de você ter um baita elenco, né, continua. Mas aí, da mesma forma que eu falei do Andrew Scott, outros personagens aqui, outros atores, a Kylie Spane também tá aqui, enfim, são personagens muito subaproveitados, atores ali que é aquela coisa, olha só, tá aqui no elenco, pronto e acabou. Mas por quê? Porque você tem um filme de 2 horas e 20 de duração, que tem muita coisa pra contar, até porque os Knives Out, né, do Rian Johnson, tem essa complexidade narrativa. Se você ganhasse R$5 por cada plot twist, cada revelação, você estaria ao fim do filme rico, né? Você já poderia mudar de vida, porque segue essa coisa dos desdobramentos e tal, que até certo ponto, sim, é interessante, vários deles, ajuda a manter aquela tensão que a gente tem, a curiosidade, uma característica dos suspenses, desses whodunit clássicos, né, dessas Ágatas cristianizações que o Rian Johnson faz e faz com gosto ali, ele se diverte, né, dá pra ver que o realizador desses filmes tem essa diversão. Porém, aí a gente entra um pouco no que eu acho uma característica da série e também um pouco de problema, porque essa mirabolância das narrativas, dessa necessidade de você ter várias e várias e várias viradas, principalmente no último ato e coisa e tal, às vezes embola um pouco, às vezes eu acho que surgem como excesso. Eu sei que é uma tentativa ali dos filmes em flertar, brincar, tá ali com a mão dada com a comédia que esses filmes têm, que também é engraçadinho. Esse filme dá pra dar umas risadas, os personagens tem vários ali, ao mesmo tempo que tem os escanteados, mas tem uns que entregam e que sabem ser engraçadinho de uma maneira natural. Mas essas várias camadas, às vezes, parece que elas vêm como um excesso que o filme, a narrativa e a própria direção não consegue equilibrar todos aqueles pratos de uma maneira tão sólida quanto ele pretende entregar no fim das contas. Veja bem, eu não tô falando que isso como um todo estraga o filme e tal, não, né? Como eu disse, é um filme que existem coisas boas, existem coisas intrigantes aqui, mas que em algum momento, nessa insistência e nesse formato, ele acaba se cansando e se embolando na sua própria pretensão, que às vezes vai um pouquinho demais. Mas no meio desse tornado de um monte de personagens, subtramas e mistérios no plural, né? É um filme que, como eu disse, né, ele traz várias discussões, mesmo que micro discussões, e que agregam a esses personagens as suas características, que vão desde do detetive protagonista até aqueles envolvidos ali nos seus interesses, na fé, no ódio, ou como isso
né, de certa forma, pode andar ali lado a lado e se tornar uma coisa totalmente destrutiva, tanto para as pessoas envolvidas naquilo, quanto para a própria comunidade ali em questão. Então é isso, meus amigos. Viva ou Morto, um Mistério Knives Out é um filme que eu gostei sim, apesar dessas fragilidades que ele tem como característica da série. Mas eu te digo que se o Rian Johnson quiser fazer o quarto, o quinto, o sexto, estarei lá assistindo com certeza e curioso para saber qual que vai ser primeiro, né, o grande elenco, o novo mistério e todo esse rebuliço que ele vai criar novamente, tá? Eu dou uma nota 7.5 para Viva ou Morto, um Mistério Knives Out. Um filme que sustenta bem o seu legado construído nos primeiros filmes, principalmente no primeiro, ainda que subvertendo algumas coisas, trazendo personagens interessantes e com aquele charme, aquele carisma característico também, que aqui é às vezes até mais forte do que nos filmes anteriores. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. How does it make me feel? Bem, vamos lá. Temos o conflito entre os dois padres, né? O novato ali e o Weeks, né? O Judge e o Jefferson Weeks. Tem lá o passado da mãe do Jefferson, do avô do Jefferson, que era o reverendo lá, que morreu, e a mãe dele quebrou a igreja, e tem a Martha, feita pela Glenn Close, que é uma personagem importante, que presenciou aquilo quando era criança, bababá. E o que que acontece? O que que é o ponto de interesse aí, que escalona as coisas e o grande mistério, e, né, finalmente ali, a adição mesmo do Benoit Blanc como, né, o protagonista ali investigando isso é a morte do Jefferson Weeks, né, que ele depois tá rezando uma missa ali, vai para um cantinho, num cubículo ali, ele aparece morto com uma adaga, com um negócio de um capeta ali, né, enfiada nas costas dele. Era um espaço muito pequeno, como alguém entrou ali, como alguém matou esse cara, né? A primeira pessoa que teve contato com o corpo dele ali, né, foi o Judd, que estava ali, né, no púlpito ali dando continuidade na missa, 9 segundos e tal. Então tudo isso vai ser investigado, tudo isso vai trazer o detetive Benoit Blanc para investigar, para analisar os detalhes e trazer diferentes suposições que vão sendo quebradas, algumas vão se tornando mais fortes depois, enfim, desaparecendo, que é algo, né, bastante comum dos whodunit. E aí você tem a Martha, que é a grande devota ali da igreja e tal, a Weeks, você tem lá o médico feito pelo Jeremy Renner, você tem a moça que tá ali de cadeira de rodas, feita pela Kylie Spaney, você tem o youtuber lá, o rapaz, você tem a advogada feita pela Kerry Washington, que eu também acho uma personagem ali meio subaproveitada, mas é aquilo, né, Lucas, mas são muitos personagens, mas é justamente isso, são muitos personagens, alguns vão ter muito mais destaque, enquanto outros vão estar ali quase como pseudo-figurantes. E nesse balaio de gato, depois da morte do Weeks lá, eles botam ele na tumba do lado do avô dele, coisa e tal, né? A gente descobre que o youtuber lá, o Sai, é filho do Weeks, né? Aquela coisa vai revelando tretas e segredos naquele grupinho, né? Porque lembrando, os devotos ali do Jefferson Weeks, né, do personagem de Josh Brolin, restou 6 pessoas. Porque o cara é tão autoritário, tão babaca, que vai expulsando ali as pessoas, né? Ele é intolerante, coisa e tal, e o Judge, ele quer mudar isso, né? Só que aqueles ali, aquele grupinho é devoto, né? Eles querem manter ali o Weeks, seja o que for, só que, né, tudo que é ruim, uma hora estoura, uma hora explode, uma hora se desfaz, e aí a gente vê que no passado o Weeks passou a apontar dedo pra todo mundo ali, e eles pra ele falando que ia expor todo mundo, que ia acabar com aquele grupo, e no meio disso a gente descobre que o Jefferson Weeks tem direito a uma herança deixada pelo avô dele, cerca de 80 milhões de dólares, e isso inflama ainda mais todo aquele mistério. Getting back to this
vast fortune. E claro, né, o Judd é o principal suspeito, porque ele tinha a briga lá dele com o Weeks, ele foi o primeiro a entrar lá no cubículo e coisa e tal, e ele passa a ser investigado e perseguido pela polícia. Só que o Blank, o detetive, acredita que não foi ele, né, até pela percepção que ele tem, coisa e tal, e quer provar o contrário. Porém, uma reviravolta, olha o título do filme, Vivo ou Morto. Ao que tudo indica, o cara tava morto. Porém, o Judd, fugindo da polícia ali no meio da noite, vai ali perto da tumba do lugar ali onde o corpo do Weeks estava, e ele sai da tumba. Sim, o cara sai da tumba e tudo indica que o homem que estava morto agora tá vivo. Ou será que estamos falando de um filme de zumbi? E é um bololô nessa hora, porque aí tem um cara ali ajudando o Weeks, né, a sair, e ele se atrela, o Judd vai atrás, ele vai ver que é o caseiro, o Sanson, né, que aparece morto, e o Judd desmaia, acorda, ele pensa que ele que atacou o cara, mas será que foi ele mesmo? Ou tinha uma outra pessoa aqui? Ou foi o Weeks, né, que fugiu e tudo fazia parte ali de um plano dele? Bem, Judd e Blank, que quer ajudar o Judd a sair dessa, vão ali na casa do médico, né, pensando, o médico tem a ver com isso, ele falsificou ali a morte do Weeks e tal. Quando eles chegam lá, a casa do médico tá toda destruída, uma bagunça, e simplesmente o Weeks tá morto, tem uma banheira ali, né, o Weeks tem um ácido na banheira, o Weeks tá com os braços derretidos já, sem vida, né, ou seja, o cara tava morto, quer dizer, ele tava vivo, morreu, viveu e morreu de novo. E o médico tava todo só a caveirona dele lá na banheira também, derretido. Quando vão prender Judd, né, acreditando que é ele, a Mila Kunis lá, policial, já crente ali que, é ele, foi ele mesmo que matou essa galera, na igreja, o Blank chega pra dar o checkmate dele. O checkmate é ele desvendar ali, só que ele trava e fala, meu Deus, dessa vez eu não consigo desvendar o mistério e coisa e tal. Mas era tudo um joguinho ali do Blank para deixar com que Marta, a devota, a nossa Cruella de Vil, que aqui não era de Vil, era, né, religiosa, mas no final das contas era de Vil, sim, Devil, né, porque ela confessa. O Blank não revelou, não deu o seu checkmate tradicional para ela confessar ali na igreja. Resumindo, o padre do passado, que era avô do Jefferson Weeks, que tinha ali o negócio dos 80 milhões, ele transformou os 80 milhões num diamante que ele engoliu, levou para o túmulo. A mãe do Jefferson, que era, né, filha do cara ali, queria aquela herança, aquela grana e tal, não achando, o diamante estava dentro do corpo do cara, destruiu a igreja toda, ficou mal falada ali por décadas e décadas, perpetuado isso pela própria Marta, que era criancinha e viu aquilo lá e já era meio psicopatinha desde sempre, porque a Marta sempre soube que o diamante estava no corpo do velho Weeks, do reverendo vô do Jefferson Weeks. Tá pegando aí? I know where he hid it, and you'll never find it. Tudo era um plano da Marta, tá? Ela tinha vários objetivos ali. Realmente o Weeks morreu, tá? Era um plano dela com o Ned, o médico, né? O médico ali enfiou a adaga depois, o Weeks bebeu um negócio que desmaiou e coisa e tal. Por quê? O que era a intenção ali da Marta? Ela queria pegar o diamante para ela, né? Revitalizar a igreja, porque a igreja ali tava morrendo e tal, simular a ressurreição do Weeks. O Weeks, ali eles botaram um caseiro, o Sanson, pra se fingir de Weeks e a câmera gravar ele saindo da tumba e coisa e tal. Então ele ia usar isso quase para transformar o Weeks em um santo e com isso trazer mais fiéis, deixar a igreja mais forte. Mas aí deu tudo errado, né? O médico se virou contra ela, ela se virou contra o médico matou o caseiro, que não estava nos planos também, mas aí ela conseguiu envenenar o médico nesse balaio de gatos, sendo a única viva, mas se confessando ali ao fim,
pedindo perdão e coisa e tal, pedindo perdão até pra Grace, pra mãe do Weeks, né? Só que ela também tinha tomado ali um veneninho, coisa e tal, e acaba, no fim das contas, batendo as botas ali na igreja mesmo. Benoit Blanc, né, deixa ali o diamante que tava na posse deles ali pro Judge, né? Ele finge que não vê, fala, ó, faça o que você quiser. E aí a gente vê que o Judge assumiu ali a igreja, a paróquia, que começou a ter bem mais fiéis ali, coisa e tal, que era realmente a devoção dele, bababá. E no fim das contas, cadê o diamante? Né? Até o filho lá do Weeks estava acusando o Judge, você sabe cadê esse diamante e tal. Ele fez, o próprio Judge fez uma estátua ali de Jesus, né? Uma imagem de Jesus, pendurou na igreja e o diamante estava no peito de Jesus ali no fim das contas, longe dos perigos e das ambições carnais ali. Fim de Vivo ou Morto, um mistério, Knives Out. É isso, obviamente, né? Aqui é uma síntese da síntese, tem muito mais subtramas e coisinhas e revelações e coisa que é, que não é, que faz parte da dinâmica do jogo, do ping-pong dessa franquia. E muitas vezes acerta, outras vezes acaba sendo exagerado demais, como eu disse antes, mas ainda assim é uma experiência divertida, agradável, pelo menos. Isso foi o que eu achei. O que você achou? Você gostou mais do que eu desse terceiro filme? Você não gostou? Você se decepcionou? O que você acha dessa franquia, dos 3 filmes? Você espera novos filmes dela? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult, e se torne membro do canal para fazer mais parte ainda dessa comunidade, ter acesso a lives exclusivas, conteúdo antecipado, entre outros acessos aí e novidades que estão vindo aí para os membros em 2026 também, aqui no link da descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.